Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso. Sou Renan Ribeiro e hoje vamos falar sobre as mudanças e os desafios na era moderna, na modernidade, né? Que a modernidade, ela cada vez mais vem nos trazendo novos desafios, né? Com a implementação de novas tecnologias, o avanço da velocidade da globalização e outros temas como inteligência artificial, automação de processos, né, a digitalização, a mudança dos costumes. Então, nós vamos falar basicamente sobre isso e, claro, abordando tudo isso para os nossos fins, que são estudar a governança, a gestão de riscos e os controles internos no setor público, né? Então, a era moderna ela traz novos desafios, né, impactando consequentemente todos os aspectos da vida humana, incluindo a tecnologia, a própria tecnologia, a economia, né, o comportamento das pessoas e a sociedade. Então, sobre a evolução tecnológica e suas implicações. Isso vai trazendo a necessidade, a premência de uma inovação constante, ou seja, a tecnologia está sempre evoluindo, se renovando, e vai exigindo de nós, profissionais, né, o contínuo aprendizado, a contínua adaptação. E isso impacta nos negócios, né, porque as tecnologias elas mudam a forma com que as empresas operam e também se interagem com os clientes. Isso vai também aumentar a concorrência, aumentar a exigência dos consumidores por mais qualidade, por produtos e serviços com mais qualidade, com maior agilidade, atendimentos mais efetivos, mais eficientes, mais rápidos, né? A transformação digital, né, que ocorre em todos os setores, em todas as áreas, inclusive no setor público, não pode ser deixada de lado. Então, a digitalização de processos impacta profundamente na economia e a sociedade como um todo, exigindo de nós novas habilidades e novos conhecimentos para que nós possamos lidar com essas novas exigências. É um cliente mais exigente, um cliente mais atento, mais informado em tempo real do que está acontecendo. Então, nós precisamos nos adaptar para atendermos às necessidades dos clientes, do público em geral, da população que está sendo beneficiada com as políticas públicas. Então, o impacto das redes sociais na sociedade atual. As redes sociais transformaram a comunicação, influenciaram comportamentos e hábitos sociais. Veja que hoje em dia o impacto da tecnologia é de você ter menos pessoas vendo canais de TV aberta e mais mídias sociais, né, redes sociais como Instagram, como TikTok, Facebook, e Pinterest e outras tecnologias que estão surgindo aí a todo momento. E o compartilhamento de informações e opiniões moldou a maneira como interagimos com o digital. As pessoas estão com mais possibilidade de comunicação, inclusive também isso gera consequências negativas, né, como fake news, discurso de ódios, uma série de consequências positivas e negativas, né? O comportamento do consumidor também está mudando por conta das tecnologias digitais, que dá mais acesso a informações. Então, quando a gente vai comprar uma roupa ou um equipamento em uma loja física, a gente sempre dá uma olhadinha lá nos anúncios digitais para ver se aquele preço tá ok, né? E se a gente pode comprar lá ou não, se a gente pode simplesmente comprar numa loja digital, às vezes sai mais barato do que comprar numa loja física. Então, a concorrência ela se dá não apenas com as outras lojas físicas, mas também com lojas e produtos digitais. O surgimento de novas formas de interação e disseminação rápida de conteúdo são elementos-chave no impacto das redes sociais atualmente. O mundo líquido, né, é uma das dimensões da modernidade, em que as coisas estão mudando, inclusive isso é transportado para os próprios relacionamentos, né, em que você tem um número maior de divórcios, um número maior de separações, diminuição de casamentos ou a menor duração desse tipo de relacionamento. É só um exemplo da questão
do mundo líquido, né, em que você não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim, eu só estou dizendo que as coisas estão mudando com mais rapidez, com mais fluidez. Né? Então, a volatilidade, que é a característica do mundo líquido, né, conforme defendido por Bauman, reflete a volatilidade e as incertezas constantes na era moderna. Por exemplo, quando na época da Revolução Industrial, nos anos de 1900, você se empregava numa fábrica e você tinha certeza que você ia trabalhar naquela fábrica até a sua aposentadoria. Hoje em dia, essa noção de emprego, né, de emprego estável, ela vem desaparecendo e cada vez mais as pessoas precisam se adaptar a novas vagas de trabalho, a novas oportunidades, porque o mundo vai mudando, as tecnologias vão mudando e a facilidade de se alcançar a obsolescência é muito maior do que antigamente. E a adaptação, né, é um dos aspectos que devem ser levados em consideração nesse mundo líquido, em que empresas e indivíduos precisam se adaptar rapidamente para sobreviver nesse ambiente em constante mudança. Então, o remédio para a volatilidade é a facilidade de adaptação. E aí uma palavra, né, nova, fluididade, que é a característica de ser fluido, de fluir, né? E que significa que os padrões e estruturas estão em constante transformação, exigindo flexibilidade, adaptabilidade e agilidade nas estratégias. As pessoas têm que mudar a sua estratégia constantemente conforme os acontecimentos vão se desenrolando e as inovações vão surgindo. Então, os desafios, né, alguns dos desafios da globalização e da economia digital, né? A competitividade global, em que as empresas não atuam mais restritas ao mercado nacional ou regional, elas estão expostas a um mercado global, né? Tanto as pessoas como as empresas, né? Nós temos aí também o caso dos nômades digitais, que têm muitas vezes um emprego em um país e moram em outro, né? Então tudo isso vai contribuindo para essa fluidez, essa competitividade entre pessoas de diferentes países, né? E entre empresas também de diferentes países e diferentes mercados. Ou seja, empresas e pessoas precisam competir em escala global, enfrentando barreiras linguísticas e culturais. Os riscos cibernéticos, né, que é uma consequência da digitalização, então a digitalização ela promove uma série de mudanças e facilidades, mas ela também implica em riscos que, por exemplo, nós podemos citar a exposição de dados pessoais, né, para pessoas mal intencionadas, né? É um exemplo. Então, a digitalização expõe organizações e pessoas a ataques cibernéticos, roubo de dados confidenciais, né? Fora a questão da exposição que as empresas têm nos seus sites, nos seus bancos de dados e que a qualquer momento um hacker ou pessoas mal intencionadas podem ter acesso àquelas informações ou mesmo aquelas empresas podem ter seus sistemas sobrecarregados e tirados do ar por conta de ataques cibernéticos. E também a economia digital, ou seja, a transição para a economia digital, ela exige uma adaptação rápida e um investimento pesado, né, e constante em tecnologia. E aí a indústria 4.0, né, que é a indústria do momento, que ela trabalha com tecnologia, com automação, com uma série de outros parâmetros necessários para que a empresa possa sobreviver no mercado de hoje. Então, na indústria 4.0, a automação das linhas de produção traz maior eficiência, reduzindo custos e o tempo de produção. Os sistemas de automação automatizados também minimizam erros e aumentam a precisão nas operações. A integração de dados, né, entre diversos sistemas e tecnologias é também uma característica marcante da indústria 4.0. A integração de dados e o uso de tecnologias como
IoT, né, que é a internet das coisas, e a Big Data permitem o monitoramento em tempo real e a otimização da produção, resultando em uma tomada de decisão mais ágil e eficaz na indústria. O impacto da mão de obra. A indústria 4.0 ela demanda profissionais com habilidades em programação, manutenção de sistemas e análise de dados. E isso já vai gerando novas oportunidades, né? Mas é necessário que as pessoas possam se adaptar a essas mudanças, a essas alterações, inovações e avanços tecnológicos. Sustentabilidade e inovação. Com a implementação de tecnologias mais limpas e eficientes, a indústria 4.0 contribui para práticas mais sustentáveis e inovadoras, em que você tem toda aquela questão da necessidade de adequação de práticas, de processos para tornar a empresa sustentável tanto economicamente como ambientalmente, né? Porque os clientes eles exigem essa postura das empresas. E no mais, né, a redução de desperdícios e a busca por processos ecologicamente corretos são focos também muito importantes. E claro, essa transformação digital, a inovação, o surgimento de novas tecnologias e sempre a, o avanço da fronteira tecnológica exige das pessoas a capacidade de se adaptarem às mudanças, né, às novas tendências no mercado. Então, é necessário que as pessoas possam se qualificar e se empoderar para competirem e se manterem no mercado de trabalho. Então, a transformação no mercado de trabalho e as novas habilidades necessárias, ou seja, não só trabalhos, habilidades em tecnologia, mas também habilidades humanas, né? Como habilidades de trabalhar e colaborar em equipe, ou seja, colaboração em atividades e habilidades interpessoais são fundamentais para o novo ambiente de trabalho. O crescimento profissional, ou seja, a capacidade de aprender constantemente e se adaptar rapidamente, é essencial para a manutenção das pessoas no mercado em constante mudança. E também é fundamental manter, né, e implementar habilidades digitais, ou seja, de todas as pessoas, né, em todas as áreas do conhecimento, ou seja, o conhecimento em tecnologia e habilidades digitais são cada vez mais necessários. E aí nós temos também a questão da inteligência artificial, que já se popularizou, que já é uma constante, já é uma variável importante nos processos, nas organizações e na vida das pessoas também. Então, ela pode ser aplicada em diversas áreas, revolucionando a medicina, finanças, logística, contribuindo para a automação dos processos das empresas, das organizações, otimizando tarefas e aumentando a eficiência e contribuindo, claro, com a evolução da robótica e na transformação da indústria e da vida cotidiana. Então, vemos, né, portanto, a importância da adaptação e da resiliência diante das mudanças. Em um mundo em constante evolução, a capacidade de se adaptar e a resiliência tornam-se fundamentais para o sucesso profissional e para o sucesso de qualquer organização. Aqueles que conseguem se adaptar e aprender com as mudanças saem na frente da corrida na vida pessoal e profissional. E as empresas também, as empresas que conseguem se adaptar e sempre ter um olhar para o futuro, para adiante, né, inclusive para os riscos, né, que estão surgindo diante da digitalização, de um mundo em constante mudança, os riscos relacionados à mudança do consumidor, às fake news, a questão da imagem da empresa. Isso é fundamental para que as empresas e organizações do setor público possam se adaptar e possam também prosperar. Então é crucial desenvolver a resiliência emocional para lidar com as incertezas e os desafios que surgem. A habilidade de se ajustar e inovar é cada vez mais valorizada em um contexto de grandes transformações. Ou seja, nós temos, num contexto
de gestão de riscos uma ferramenta fundamental para que nós possamos antever riscos e eventos que sejam capazes de causar eventuais prejuízos na organização. Então, com base, né, no contexto em que vivemos, mais relevante ainda a adoção de certas ferramentas que possam antever eventos futuros, que possam prever riscos emergentes, novos riscos relacionados à tecnologia, que nós até citamos alguns, né, como riscos cibernéticos, riscos de imagem, riscos de exposição de dados pessoais. Então, são novos riscos que surgem não só para as pessoas, mas para as empresas públicas ou privadas, e em que as empresas precisam atuar com relação a esses riscos relacionados à modernidade, que é a questão do risco de imagem, né? Só para citar alguns, o risco de você manter uma boa comunicação com o seu público, com o cliente, né? O risco de não manter, e aí você entrar numa situação em que o risco reputacional ele pode ser evidenciado por meio de uma falha no sistema ou a exposição de dados pessoais. Então, a questão das novas tecnologias, elas impõem novas atitudes e uma nova visão sobre esses riscos que podem estar ocorrendo na minha organização, né? Como, por exemplo, os riscos da privacidade e do funcionamento dos sistemas, porque um ataque hacker pode também inviabilizar o funcionamento de um órgão público, o funcionamento a execução de um concurso, a execução de um vestibular, a execução de uma série de atividades que são feitas, né, por meio do uso das tecnologias digitais pelo setor público, né? Então, nós colocamos aqui esses slides para contextualizar a questão dos desafios da era moderna, justamente para que nós possamos ter um olhar voltado para a governança, para a gestão de riscos, para os controles internos, voltado para o futuro, né? E para o presente também, nos riscos que nós já enfrentamos. Então, a era moderna apresenta uma série de desafios, mas com abordagens adaptativas e proativas, uma delas é a gestão de riscos, é possível superar esses desafios. A chave está na capacidade de se adaptar rapidamente e na busca constante por soluções inovadoras e resilientes, né? E nós apresentamos uma solução que é a gestão de riscos, que faz com que a empresa, a organização, esteja mais preparada para eventos que podem causar algum embaraço ou alguma dificuldade ou até mesmo inviabilizar as operações da organização. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.